Pessoal, boa tarde. Meu nome é Denilson Soares, eu sou professor do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus Piauí, e eu sou doutorando aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, e a TRI é meu objeto de pesquisa desde o meu mestrado, e nessa palestra eu vou falar um pouquinho dos mistérios da teoria de resposta ao item, como utilizá-los a seu favor, né? Vou dar uma explicação meio rápido de como que funciona a TRI, como que a gente pode obter uma boa nota, uma boa proficiência no Enem, conhecendo as suas características, como que a gente pode usar essas características dela e reverter isso para obter uma boa nota no exame. Tudo bom? Então vamos lá. Bem, antes de mais nada, eu vou falar um pouco da história do Enem, né? O Enem ele surgiu em 1998. A ideia inicial do Enem era avaliar a qualidade da educação básica brasileira, considerando o ensino médio, né? E esse Enem que eu estou chamando aqui de velho Enem, ele continha 63 itens de múltipla escolha e uma redação. E a correção dele era através de uma metodologia que chamava teoria clássica dos testes. Embora esse nome possa ser novo para muitos de vocês, a teoria clássica nada mais é que a teoria que nós, professores, usamos em sala de aula, em que a nota, a proficiência, o score do estudante, a nota que ele obtém, nada mais é que a quantidade de itens ou questões, tá? Sempre que eu falar itens, eu estou falando de questões, que ele acerta na prova. Então, por exemplo, se eu aplico um teste com 10 questões, com 10 itens, e o meu estudante, ele obtém 7 acertos, a nota dele é 7, independente de quais itens ele acertou e quais itens ele não acertou, né? É clássico mesmo, por isso que chama teoria clássica. É aquela teoria que já vem com a gente aí há centenas de anos, tá? Só que essa teoria ela possuía muitas limitações e claro que a gente sempre está renovando, né? Os pesquisadores educacionais estão sempre renovando os seus estudos e com o desenvolvimento de softwares computadorizados foi possível criar uma teoria que a gente classifica ela como mais justa, que é a teoria de resposta ao item, né? Porque a teoria clássica, por exemplo, às vezes um aluno vai lá e marca toda aleatória as questões e acerta cinco questões, tudo no chute, e obtém aquela nota e pronto. A teoria de resposta ao item, ela já possui alguns parâmetros que a gente pode controlar essas coisas, tá? Então, ó, a teoria de resposta ao item, ela surge no novo Enem, que é o Enem que começou em 2009, tá 10 anos após o surgimento do Enem. Com a aplicação dela, o Enem foi todo reformulado. Então, o Enem hoje passa a ter 180 itens de múltipla escolha, mais a redação, e tem servido de base para o sistema de seleção unificada, né, que é o que a gente conhece como SISU, que hoje em dia está abarcando aí a grande maioria das universidades federais, se não todas. Esse novo modelo da TRI, ele parte de técnicas de estatística, mais conhecidas como técnicas de regressão logística, para estimar a nota do participante, do respondente, com base em três parâmetros, que são os parâmetros de discriminação, né, que é esse parâmetro A, que a gente está aqui no gráfico, o parâmetro de dificuldade do item e a probabilidade de acerto ao acaso. O que seria esse parâmetro de discriminação? A discriminação avalia o poder que um item tem de discriminar grupos com diferentes níveis de habilidade, que é a ideia de toda avaliação, né? Eu quero separar os alunos com maior grau de conhecimento dos de menor grau de conhecimento. Então, para isso, eu preciso de um item que discrimine bem esses grupos, que consiga separar bem esses estudantes, tá bom? Então, esse que é a característica que é avaliada pelo parâmetro A do modelo. O parâmetro B, gente, é a dificuldade, que é aquilo mesmo. Se o item foi fácil, se o item foi moderado, se o item foi difícil. Isso também é avaliado na teoria de resposta ao item. E a novidade, assim, que mais chama a atenção dos alunos é esse controle do acerto casual, que muitas vezes a gente chama de chute, né? A ETRI controla o chute. Ah, se eu chutar na prova, eu não vou receber ponto, né? Tem todos aqueles mistérios que envolvem isso. A partir desses três parâmetros, discriminação, dificuldade e probabilidade de acerto casual, a TRI ela me dá um modelo, que é esse modelo que está aqui, ó, essa equação, tá vendo? Para que eu possa determinar a probabilidade de um indivíduo, que é que eu estou chamando de U e J, acerte o item, ou seja, igual a 1, né, que eu estou considerando o item dicotômicos, então 1 seria o acerto e o 0 seria o erro. Considerando esse θ, que é a habilidade dele, né, a sua proficiência, A, B e C, que são os parâmetros do item.
E para eu calcular isso para cada item, eu tenho que substituir nessa fórmula, tá vendo? É a fórmula da regressão logística que vai me dar esse gráfico aqui, ó. Tá bom? É óbvio que isso é o nível mais acadêmico, que eu não vou ficar aqui discutindo essas coisas com vocês que são do ensino médio. Mas só para a gente ter uma ideia de como que essa teoria é robusta, né? Como que ela foi bem desenvolvida, bem trabalhada durante muito tempo, para que a gente chegue nos resultados mais confiáveis e que a gente garanta a isonomia do exame, certo? Tá. Mas quais que são as vantagens que eu tenho com isso? Qual a vantagem? O que o novo Enem trouxe em relação ao velho Enem que garanta essa isonomia, que possa me mostrar que ele é superior à teoria, que essa teoria é superior à teoria antigamente utilizada. A primeira coisa é o controle de acerto casual, né, que é o chute, que a gente chama. Muitas das vezes a gente tem aí, vamos pensar no caso da medicina, né, que uma questão ela consegue diferenciar aí cerca de centenas de estudantes. Uma questão acertada a mais ou a menos, se a gente pensar na teoria clássica, um ponto faz toda a diferença, né? Você pode sair da quinta colocação para ir para a centésima colocação por causa de uma questãozinha. Aí às vezes a pessoa acerta isso no chute, aí acaba sendo bem injusto, né? Então, com esse novo modelo que a TRI trouxe, ela consegue fazer esse controle através do parâmetro C do modelo que eu acabei de citar. Por outro lado, ela também tem a vantagem de controlar os deslizes, que a gente chama, os pequenos deslizes. Por quê? Como assim, né? Às vezes, o estudante ele tinha uma habilidade para acertar determinado item, mas por algum deslize momentâneo, ele acabou errando o item. Mas se a teoria entende, através dos cálculos de probabilidade, que o estudante tinha capacidade de responder aquele item corretamente, ele não vai perder tanto ponto assim por ele. Porque o modelo, ele infere que o aluno tinha o grau de habilidade necessário, então não vai perder tanto ponto, né? Além disso, outra vantagem que foi muito bem discutida, né, principalmente aos defensores dessa implementação dessa teoria, foi a possibilidade de fazer comparações entre estudantes submetidos a testes distintos. Por que isso é necessário? Bem, a gente vive num país com uma extensão territorial muito grande, né? E às vezes acontece algum fenômeno, que seja um fenômeno meteorológico, que impeça um determinado grupo de realizar o exame naquela determinada data que foi marcada, né? Por exemplo, vamos supor que a prova acontece hoje e de repente teve uma enchente onde alguma população ribeirinha não pôde chegar ao local da prova. Então, vai ser necessário reaplicar a prova para aquela população, que já aconteceu várias vezes, né? Acho que toda a edição do Enem hoje tem uma segunda aplicação. E esse novo Enem permite você construir uma prova com as mesmas características que a gente chama de características psicométricas, né, que vem da psicometria, teoria da medida, né, de modo a obter resultados comparáveis e faça justiça com todos os respondentes. O que às vezes não era tão fácil fazer com a teoria clássica. Você conseguir construir, usando a teoria clássica, duas provas com as mesmas características de medida era praticamente impossível na teoria clássica. Já a TRI, a gente consegue fazer isso. E também a comparação entre edições distintas. Eu consigo comparar o resultado dos estudantes que fizeram a prova esse ano com o do ano passado, ou 10 anos atrás. E com isso eu consigo realizar estudos longitudinais, ou seja, estudos que consideram o período do tempo, para avaliar uma política pública que foi adotada, né, se ela funcionou, se ela não funcionou, estudos voltados para a melhoria da qualidade da educação, entre outras vantagens, né, muitas outras vantagens, e eu não vou citar aqui, mas que qualquer pesquisa rápida no Google vocês conseguem obter, tá bom? Bem, mas vamos falar dessa ideia de comparação. Como que a TRI faz essa comparação? Essa comparação, gente, ela é feita através da escala de proficiência do Enem. Então, a TRI, ela está pautada no conceito de escala. Então, você tem uma escala construída e, através dessa escala, você consegue colocar todas as edições, né, já aplicadas do Enem ou todos os exames aplicados do Enem em uma mesma escala, fazendo uma conversão de escala como se a gente faz, como aquela que a gente faz na física, para converter uma escala que tem Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, né? Aquela mesma ideia. Então, eu tenho a escala da prova desse ano e quero comparar com a prova do ano passado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas notas,
esse modelo tudo numa mesma escala. E através dessa mesma escala, dessa nova escala, eu consigo comparar os resultados tanto em edições distintas como em exames distintos. A escala de proficiência do Enem, ela tem uma média de 500 pontos com um desvio padrão de 100 pontos, né? Eu acredito que vocês sejam todos, ou a maioria, estudantes do terceiro ano do ensino médio, que já viram esses conceitos em estatística descritiva, que geralmente é apresentado no segundo ano, né? E a ideia de média e desvio padrão é aquela ideia mesmo, tá? Média 500, desvio padrão 100. Esses números eles foram obtidos com base no Enem 2009, que foi o Enem pioneiro na aplicação da TRI. Os envolvidos na implementação do Enem, eles mensuraram qual que é a média da nota dos participantes, no caso foi de 500 pontos, né? Calcularam o desvio e adotaram que aqueles valores iam ser os valores padrão para qualquer edição do exame. Tá? Então, a escala hoje adotada pelo Enem é essa escala de média 500 e desvio 100. Se a gente assume que essa população ela segue uma distribuição normal de probabilidade, que é a distribuição mais comum na natureza, que é esse formato aqui de sino, né, um formato gaussiano, a gente vai ter o quê? Que aqui eu tenho a média, né, que no caso do Enem é de 500 pontos, e abaixo dela eu tenho 50% da população. E acima dela eu tenho 50% da população. Ou seja, se eu tirei 500, metade dos participantes estariam abaixo dessa nota e metade estariam acima dessa nota. Considerando um desvio padrão de 100 unidades, então aqui eu tenho a minha média 500 mais 100 unidades, que é um desvio padrão, tem a nota 600. Então, abaixo dessa minha nota, eu tenho esses 50% mais esses 34,1%, né? Aproximadamente 84%, abaixo de 600. E assim sucessivamente. Ah, eu tirei 700. Quantos por cento eu tenho abaixo dessa nota? Aí eu vou somar esse 84% com esses 13,6% e vou fazendo os meus cálculos. Beleza? Claro que a gente está assumindo que isso é uma distribuição normal, o que acontece, mas não perfeitamente como a distribuição gaussiana, né? Se aqui eu considero, por exemplo, 3 desvio padrão acima da média, eu tenho 800 pontos, né? Que é 500 mais 3 vezes 100, 800 pontos. Eu tenho que apenas 0,1% dos respondentes vão ter nota acima desse valor, tá? Mas tudo isso que eu falo, gente, é em média. Em média, acontece isso. É esperado que acontece isso, tá bom? Mas por ser uma variável, a cada ano isso pode ter algumas características ínfimas que alterem esse valor. Beleza? Bem, voltando aqui para falar da escala de proficiência do Enem, que é essa escala, né, com média 500 e desvio 100, que nem eu falei, eu fico pensando, como que se calcula a proficiência dos estudantes do Enem? Que é o principal tópico onde os estudantes têm as dúvidas, né? Como que surgiu aquela nota que veio lá do meu boletim de 480,7 se eu acertei 12 questões, né? Como que foi calculado isso? Então vamos lá, eu vou tentar fazer uma explicação aqui, espero que vocês entendam. A mesma escala de proficiência que é obtida para construir as notas dos estudantes também é construída para os itens da avaliação. Então eu tenho o seguinte, ó, como se fosse uma régua mesmo, tá, pessoal? Uma régua, uma escala, e eu vou posicionar cada item da minha prova nessa régua. Mas como que eu vou posicionar? Eu vou posicionar esses itens de acordo com o nível de dificuldade deles, tá bom? Então, aqui eu tenho a questão número 1, que tem um nível de dificuldade que é mais ou menos 260, 270. A questão 34, que está um pouco acima do 300, vamos colocar aí em 320, mais ou menos. A questão 45, tá vendo? Então, à medida que eu vou para a minha direita, mais difíceis são os meus itens, tá? Quanto mais à direita, mais difícil. E como que eu obtenho isso? Como que eu calculo esse nível de dificuldade desses itens? Bem, todos os itens que aparecem na prova do Enem, eles já foram pré-testados anteriormente. O que é isso? Quem envia as provas geralmente são professores de toda a rede de ensino brasileiro, eles mandam lá para o INEP, que é o órgão responsável pela construção da prova do Enem. E o INEP, a partir dos seus setores pedagógicos, seus setores psicométricos, eles fazem a avaliação desses itens e pré-selecionam alguns itens para ir para a pré-testagem. Aí, a partir daí, eles mandam para algumas escolas, alguns cursos, para que esses itens possam ser aplicados nos estudantes.
E com base nas respostas dos estudantes, é avaliado o nível de dificuldade desses itens. Se esse item foi muito fácil, se foi moderado, se ele foi difícil, tudo isso numa escala que segue a mesma escala de proficiência do Enem. Então, com base nessa pré-testagem, esses itens são posicionados na escala. E à medida que o participante vai respondendo a esses itens, ele também é posicionado nessa escala. Então, por exemplo, o meu participante aqui, que eu chamei de participante B, ó, que é esse aqui, o B, ele tem habilidade suficiente para responder as questões 1 e 34, né, que são as questões mais fáceis, mas a partir de um momento ele não consegue mais responder, não consegue a 45, não consegue a 12, não consegue a 16, não consegue responder nenhum item que está acima desse ponto da minha escala. Então, qual que vai ser a nota estimada, a proficiência estimada para esse estudante? Vai ser esse ponto na minha escala. Claro que o Enem tem 45 itens para cada disciplina, considerando tudo unidimensional, não está avaliando tudo uma dimensão só para cada área. Então, eu vou ter 45 itens e eu vou conseguir estimar com exatidão qual que é a proficiência desse estudante. Beleza? Pode parecer que é um pouco arriscado mandar esses itens para as escolas e tal. Só que se você pensar no banco de dados que o Enem tem hoje, quantas questões já foram pré-testadas, o banco de itens do Enem, o INEP não divulga, tá, pessoal? Mas é um banco que a gente acredita ser enorme, então a possibilidade de repetir alguma questão é ínfima. E se acaso acontecer, né, tiver denúncia, eles vão simplesmente excluir ela do exame, como aconteceu em 2018, né? 2018 teve a questão de matemática, acho que é a questão 28 da prova azul, que ela já tinha aparecido em outro concurso, de outro vestibular, e com isso o INEP se reuniu e eles decidiram que essa questão seria retirada do exame, tá? Então, não se preocupem quanto a isso. Às vezes a questão já foi aplicada, mas ela foi aplicada lá em 2009, 2010, então é uma outra população que está sendo submetida a esse teste, né? Então, não tem esse problema. Bem, a partir do momento que eu tenho todos esses itens posicionados, 45, por isso que a prova é tão grande também, né? Cabe ressaltar isso. Por que a prova tem 45 itens? Para que a gente consiga posicioná-los bem na escala para ter uma estimativa confiável da proficiência do estudante, né? Então, a partir disso, eu consigo ver, o participante B consegue responder essas questões, não consegue responder essas. Então, ele vai estar aqui no meio, entre essas duas. Perfeito? Aí, com base nisso, vem esse boletim bonitinho aí para vocês, né? Ó, com todas as notas estimadas via TRI. Nesse caso que eu coloquei de exemplo, que eu peguei o exemplo na internet, você vê que a nota de matemática do estudante está abaixo da média, né? A média das notas era 500, ele obteve 430,7, esse estudante. Então, ele tem aí mais de 50% dos participantes tiveram nota maior que ele. Tá bom? E assim vai. Se ele está com 430, gente, ele estava por aqui, ó, né? 430. Ele tem a habilidade, se a gente considerar esse exemplo, tudo exemplo hipotético, tá, pessoal? De hipóteses retiradas lá do site do INEP. Ele consegue responder a questão 1 em 34 e algumas outras questões que estão abaixo desse nível de dificuldade dele, mas não consegue responder nenhuma questão que exige um conhecimento maior. Tá bom? Então, essa é a ideia. Isso para a matemática. Bem, mas qual que é o segredo, pessoal? Qual é o segredo para obter uma boa nota? Que é o nosso tema dessa palestra, né? O tema que eu quero bater, como que a gente consegue usar isso a nosso favor? Como que eu posso usar a TRI para obter uma boa nota? O segredo está na coerência pedagógica do seu gabarito. Eu chamo aqui a coerência pedagógica do Enem. Vou explicar. Esses resultados que eu vou trazer aqui agora para vocês foram resultados de uma pesquisa que eu realizei no meu núcleo de pesquisa aqui da UFS, junto com o professor Wagner dos Santos e a professora Thalita Soares, que é uma pesquisa que considerou uma amostra de 68 mil estudantes que realizaram o Enem de 2018, tá? Que no momento era o Enem mais recente que tinha os dados liberados pelo INEP, porque tem um período para eles liberarem os microdados. Tá? E é uma pesquisa empírica, onde a gente tenta encontrar possíveis... a gente tenta debater, né, como que isso funciona na prática, no empirismo. Tá? Então, esses resultados que eu vou trazer aqui para vocês, eles são referentes única e exclusivamente à prova de matemática, tá, do Enem de 2018,
E os resultados que foram calculados para essa amostra de 68 mil estudantes, não foram calculados para todos. O que você pensa? Se eu usar o 6 milhões, né, 5 milhões de participantes do Enem para fazer essa estimativa, eu vou precisar de um computador muito veloz e vai demorar dias e dias de análise, né? Porque para você fazer a calibração dos itens com uma amostra muito grande, isso é muito demorado. Então, a gente pega uma amostra suficientemente significativa. Foi a minha. Esses resultados, pessoal, eles vão ser publicados nessa revista, tá? Atualidades Investigativas Educacional, que é uma revista da Universidade da Costa Rica, e ele vai ser publicado em janeiro. Ele já foi aceito, já está lá. É bem interessante para quem quiser, né, quem tiver interesse, dá uma folheada depois, vocês podem pesquisar que vai estar mais detalhadinho lá esses resultados. São bem importantes para a gente ter conhecimento. Bem, qual que é a ideia, assim, de uma das análises que foram realizadas nesse estudo? A gente tentou fazer um gráfico, plotar um gráfico que correlacionasse a proficiência do estudante em matemática, que é a nota dele estimada via teoria de resposta ao item, com o número de acertos na prova, tá? O número de acertos, pessoal, seria a nota que ele obteria se a gente utilizasse a teoria clássica, que foi a primeira que eu citei para vocês. Então, um aluno que acertou 20 questões teria nota 20, o aluno que acertou 30 questões teria nota 30. Só que na TRI não é isso que acontece, né? A gente tem os parâmetros que definem qual vai ser a proficiência estimada. Então, aqui eu tenho, ó, o intervalo de notas, para minha amostra de 68 mil, e aqui eu tenho o número de acertos das questões. Vocês podem observar o seguinte, quando eu pego, por exemplo, 10 acertos, o estudante pode ter nota variando aqui em 300 e alguma coisa, e quase 700 pontos, né? Com o mesmo número de acertos, ele pode ter um intervalo gigantesco de notas, que pode chegar aí a mais de 300 pontos. Né? Por outro lado, se você pega estudantes aí com um grande número de acertos, esse intervalo já não é tão grande assim, né? O intervalo de notas que ele obtém é bem menor, tá? Geralmente, essa parte gorda aqui da figura é mais para estudantes com pouco número de acerto, menos que 20, mas nem tanto como perto de zero, também vai ter pouco intervalo. Eu peguei como exemplo aqui, ó, os estudantes que acertaram 13 acertos, tá? Só para ilustrar melhor do que eu estou falando. Então, eu tenho estudantes que acertaram 13 questões que obtiveram nota 391,4 e eu tenho estudantes com 13 acertos que obtiveram nota 697,9. Ou seja, uma diferença de mais de 300 pontos entre dois estudantes que obtiveram o mesmo número de acertos, né? Isso pode parecer injusto para alguns. Nossa, mas os dois estudantes fizeram 13 acertos. Como que a nota deles varia em mais de 300 pontos, né? Mas esse é o segredo da TRI, né? Isso mostra como que a TRI é potente para classificar realmente não mais a nota do estudante, mas sim a sua proficiência, o seu grau de conhecimento, independente do gabarito que foi respondido. Tudo bem? Então, ó, o que faz, né, pessoal? O que faz o estudante aqui, ó? O que faz essa variação poder ser superior a 300 pontos com o mesmo número de acertos? Aí é que é o segredo da coisa, que é o que a gente chama da coerência pedagógica, que é o ponto-chave da palestra de hoje que eu quero falar com vocês. Vamos pensar aqui, para ilustrar melhor essa situação, vamos pensar que esses 45 itens de matemática, eles foram distribuídos conforme o seu nível de dificuldade. Então, eu tenho aqui, mais à minha esquerda, os itens mais fáceis, aqui os itens moderados e aqui os itens mais difíceis. Aqui eu tenho o item mais difícil da prova e aqui eu tenho o item mais fácil da prova. Se você pegar o gabarito da Júlia, que é esse primeiro avatar aqui, essa primeira pessoa que está aqui ilustrada, você vai ver que ela respondeu aos itens mais fáceis da prova, né? Foi que ela respondeu os 20 itens mais fáceis, e a partir do momento ela não consegue mais responder. Então, ela veio que teve uma coerência, acertou os itens mais fáceis e errou os itens mais difíceis. Nota dela, 697,9. Se você olhar para a Marina, que é essa ruivinha, o que aconteceu com ela foi o contrário do que aconteceu com a Júlia. Ela respondeu os itens mais difíceis da prova e acabou errando os itens mais fáceis da prova. Qual foi a nota que ela obteve? 391,4. Ou seja, embora a Júlia e a Marina
obtivesse o mesmo número de acertos, que nesse caso, nesse exemplo hipotético, foi de 20 acertos, a nota de Júlia foi mais de 300 pontos superior à nota de Marina. Por quê? Porque a Júlia ela teve uma coerência pedagógica para realizar essa prova. Os itens que ela acertou foram os itens que realmente eram os mais fáceis. Já a Marina foram os itens mais difíceis. Agora pensa comigo, faz sentido a Marina conseguir responder os itens mais difíceis da prova e errar os itens mais fáceis? Faz sentido isso? Não faz. Então, a TRI vai penalizar isso. Ela vai considerar esses acertos, que muitas das vezes é classificado como acerto ao acaso, é classificado como chute, tá bom? Se você olha para os dois outros, ó, o Carlos também, o Carlos foi bem penalizado. Ó. Ele poderia ter obtido nota 697 e obteve 464. Por quê? Ele errou as mais fáceis. Tudo bem, ele errou as difíceis, mas errou todas as mais fáceis. Alguma dessas questões aqui, ó, provavelmente foram consideradas pelo modelo como acertos casuais. Então, ele não recebeu tanta pontuação. Agora, ele vai perder ponto? Não vai perder ponto, mas ele vai deixar de ganhar alguns pontos devido à sua coerência pedagógica. Já Marcos já teve uma nota razoável, né, 645,8. Não foi a máxima, né, considerando os estudantes de 20 acertos, mas foi uma nota razoável, uma nota considerada boa. O que acontece aqui em termos práticos na TRI? Esses itens fáceis aqui que ele errou, o modelo pode assumir como um deslize, né? Você vê, ele tinha habilidade suficiente para responder esses itens, mas não acertou. Então, pode ser considerado como deslize, então ele não perde tanto ponto. Assim como esses itens que estão mais à direita, tá vendo? Que ele não tinha habilidade para respondê-los, e acertou aquele, podem ser considerados como acerto casual. Tá bom? Então, a ideia é essa, pessoal. A ideia é você ter uma coerência pedagógica para responder esses itens, tá? E por que eu gosto muito de focar nisso? É porque, às vezes, a gente fica preso naquela questão muito difícil, né? Geralmente, as questões de logaritmo, as questões de trigonometria, de análise combinatória, elas exigem muito da gente. Então, a gente fica ali em cima, perde lá meia hora, 40 minutos, e a mídia, talvez, passa a falsa ilusão que as questões mais difíceis, elas valem mais pontos, né? O que não acontece. Porque não adianta você ficar 30 minutos numa questão de logaritmo e errar essa questão, e depois, ou mesmo acertar essa questão, e depois falta tempo para você responder as 10 últimas questões da prova, e entre essas 10 você tinha as questões mais fáceis, né? Então, o que vai acontecer? Embora você tenha acertado essa questão mais difícil, ela pode ser considerada como chute, e você não vai receber tanta pontuação por ela, né? Principalmente porque você errou as mais fáceis que você teve que chutar por causa do tempo. Então, sejam coerentes, tá? Pega a prova, dá uma folheada, responda as questões mais fáceis, né? Que dá para a gente ver, a partir da leitura do enunciado, você vê, não, as questões aqui existe conhecimento mais básicos, né? As questões aqui já possuem conhecimento mais complicados e tal. Então, foca nas básicas, tá? Não, tem gente que é bem perfeccionista, que gosta de responder na ordem, né? Eu vou responder a questão 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, mas não. Procure as questões mais fáceis e vão respondendo. À medida que o tempo sobre, você vai, né, e responda as mais difíceis. Aí, às vezes, se você precisar chutar as questões, deixe para chutar as mais difíceis, que você não perdeu tanto tempo nela, tá bom? E tenha uma coerência no seu gabarito. É aquela ideia que eu costumo chamar, falo muito para os meus alunos isso, que é o paradoxo da escada. O que seria o paradoxo da escada? É aquela ideia, né? É um degrau de cada vez. Então, eu vou respondendo as questões mais fáceis, depois eu vou para as questões moderadas, depois eu vou para as questões difíceis. Não tem como você começar a subir uma escada pelo último degrau. Então, não vou começar a pegar a prova, vou lá para o item de logaritmo, vou tentar resolver, e eu sei que ele vai me tomar 30, 40 minutos, e vou deixar os itens mais fáceis no final da prova, né? Eu estou citando o caso de logaritmo porque a experiência ela mostra que os itens de logaritmo eles têm se classificado com um nível de dificuldade maior na escala. Eles estão, a experiência mostra que eles estão mais à direita naquela escala que foi apresentada, né? Tanto os itens de logaritmo, como de combinatória, como de trigonometria e assim sucessivamente. Por outro lado, as questões de estatística, descritiva, análise de gráfico e tal, elas estão mais à esquerda, né? Então é isso. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Mas antes eu vou só colocar aqui uma curiosidade que tem relação com as notas máximas e as notas mínimas obtidas pelos estudantes do Enem. Como se trata de uma variável, né, cada ano a gente pode ter valores diferentes, intervalos diferentes da minha construção. Se você pegar 2017, por exemplo, ó,
A nota máxima em matemática foi 993, em 2018 foi 996, em 2019 foi 985. Esse número pode passar os 1.000 pontos? Pode, e já aconteceu. Se você pegar 2015, a prova de matemática, ela teve uma nota máxima acima dos 1.000 pontos. Né? Tudo isso vai depender da população que está fazendo o exame naquele momento, tá? E o nível de dificuldade da prova que foi elaborado. Entretanto, como eu disse, a TRI permite fazer a comparação porque todas as provas estão na mesma escala, que é uma das grandes vantagens da teoria. Se você observar também, em todos os anos, aqui eu não tenho todas as edições do Enem, eu tenho as 3 últimas, mas é um fato, que a prova de matemática, a nota máxima dela é superior à nota máxima de todas as outras provas. Se você pegar em 2017, ó, a nota de matemática máxima foi 200 pontos a mais do que a nota máxima de linguagens, o que sugere que a prova de matemática ela tem mais valor, entre aspas, tá, pessoal? Claro que a gente tem que manter uma coerência em todas as provas, mas e a nota pode ser maior. Por isso que acontece, às vezes, do estudante fazer 20 questões em linguagens e 20 questões em matemática e obter 600 e alguma coisa em matemática e 400 e alguma coisa em linguagens. Né? Porque são variáveis, que vai depender da prova, dos parâmetros, do estilo e assim sucessivamente, tá bom? Não se preocupem, a TRI é uma teoria que está muito consolidada, ela é aplicada aí nos principais exames estandarizados mundial, inclusive o PISA, né, que avalia a qualidade de educação em todo o mundo, né, o SAEB, que foi a primeira vez que ela foi aplicada aqui no Brasil, isso em 1995, ou seja, o INEP, o MEC, já tem experiência com a teoria de resposta ao item desde 95, quando ela foi aplicada pela primeira vez no SAEB, que é o sistema de avaliação da educação básica, né, incluindo a educação fundamental, nível 1, nível 2. Também no TOEFL, que é o exame de proficiência em língua inglesa, e no ENSEJA, que é o exame voltado para a certificação, pensando na educação de jovens e adultos, tá bom? E diversas outros exames que eu não cito aqui, tá? Aqui estão algumas das minhas referências, né? A gente tem aí Pasquale, Prime, Andrade, Tavares e Vale, né? Que são profissionais muito respeitados da área, e o portal do INEP, onde eu obtive os microdados e tudo direitinho. Eu gostaria de agradecer a equipe da Projeto do Tubarão, principalmente, pelo convite, e agradecer a vocês que assistiram até aqui. Espero ter contribuído e estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer eventualidade. Tá bom? Obrigado.